Hoje quero contar a vocês 3 histórias da minha vida. Só isso. Nada demais. Apenas 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu larguei a Reed College depois dos primeiros 6 meses, mas fiquei por lá como ouvinte por mais uns 18 meses antes de realmente sair. Então, por que eu larguei? Isso começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante de pós-graduação solteira e ela decidiu me colocar para a adoção. Ela queria muito que eu fosse adotado por pessoas formadas na faculdade. Então, tudo estava preparado para eu ser adotado por um advogado e sua esposa. Só que quando eu nasci, eles decidiram na última hora que realmente queriam uma menina. Então, meus pais, que estavam numa lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite. Temos um menino inesperado. Vocês o querem? Eles disseram, claro. Mais tarde, minha mãe biológica descobriu que minha mãe adotiva nunca tinha se formado na faculdade e que meu pai nunca tinha terminado o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção, até que alguns meses depois, meus pais prometeram que eu iria para a faculdade. Esse foi o começo da minha vida, e 17 anos depois eu fui para a faculdade. Mas, ingenuamente, escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford, e todas as economias dos meus pais, que eram da classe trabalhadora, estavam sendo gastas na minha mensalidade. Depois de 6 meses, eu não via valor naquilo, não tinha ideia do que queria fazer da vida e não sabia como a faculdade me ajudaria a descobrir isso. E lá estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais juntaram a vida inteira. Então decidi largar e confiar que tudo ficaria bem. Foi assustador na época, mas, olhando para trás, foi uma das melhores decisões que já tomei. No momento em que larguei, pude parar de fazer as matérias obrigatórias que não me interessavam e começar a frequentar as que pareciam mais interessantes. Não foi tudo romântico. Eu não tinha um dormitório, então dormia no chão no quarto de amigos. Eu devolvia garrafas de coca por 5 centavos cada para comprar comida e andava 11 quilômetros pela cidade todo domingo à noite para conseguir uma boa refeição no templo Hare Krishna. Eu amava aquilo. E muito do que descobri seguindo minha curiosidade e intuição acabou sendo inestimável depois. Deixe-me dar um exemplo. Na época, a Reed College tinha um dos melhores cursos de caligrafia do país. Por todo o campus, todos os pôsteres e etiquetas eram lindamente feitos à mão. Como eu tinha largado e não precisava fazer as matérias normais, decidi fazer um curso de caligrafia. Aprendi sobre fontes serifadas e sem serifa, sobre espaçamento entre letras e o que faz uma tipografia ser ótima. Era belo, histórico, artisticamente sutil, de um jeito que a ciência não consegue capturar, e eu achava fascinante. Nada daquilo tinha qualquer aplicação prática na minha vida. 10 anos depois, quando estávamos criando o primeiro Macintosh, tudo isso voltou à minha mente e colocamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu não tivesse largado e feito aquele curso, o Mac nunca teria múltiplas fontes ou espaçamento proporcional. E como o Windows copiou o Mac, é provável que nenhum computador pessoal tivesse isso hoje. Claro, era impossível conectar os pontos olhando para frente naquela época, mas ficou muito claro olhando para trás, 10 anos depois. Você não pode conectar os pontos olhando para frente, só consegue olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos vão se conectar no futuro. Você precisa confiar em algo, seu instinto, destino, vida, karma, o que for. Porque acreditar que os pontos vão se ligar no futuro vai te dar coragem para seguir seu coração, mesmo quando ele te levar para fora do caminho tradicional, e isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Tive sorte. Descobri cedo o que amava fazer. O Oz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro, e em 10 anos a Apple cresceu de apenas nós dois numa garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares com mais de 4.000 funcionários. Tínhamos acabado de lançar nossa melhor criação, o Macintosh, um ano antes, e eu tinha acabado de fazer 30 anos, e então fui demitido. Como você pode ser demitido da empresa que você criou? Bem, conforme a Apple cresceu, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para administrar a empresa comigo. No primeiro ano tudo foi bem, mas depois nossas visões do futuro começaram a divergir e acabamos brigando.
Quando isso aconteceu, o conselho ficou do lado dele. Então, aos 30 anos, eu estava fora, e de forma muito pública. O que tinha sido o foco da minha vida adulta tinha acabado, e foi devastador. Por meses eu não sabia o que fazer. Eu sentia que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que eu tinha deixado cair o bastão. Me encontrei com David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo tão feio. Eu era um fracasso muito público e até pensei em fugir do Vale do Silício, mas algo começou a ficar claro para mim. Eu ainda amava o que fazia. O que aconteceu na Apple não mudou isso. Eu tinha sido rejeitado, mas ainda estava apaixonado, então decidi recomeçar. Na época eu não percebia, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O peso do sucesso foi substituído pela leveza de ser um iniciante de novo, menos certo de tudo. Isso me libertou para entrar num dos períodos mais criativos da minha vida. Nos 5 anos seguintes, criei a Next, a Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que se tornaria minha esposa. A Pixar fez o primeiro longa-metragem animado por computador, Toy Story, e hoje é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Num giro incrível, a Apple comprou a Next e eu voltei para a Apple. A tecnologia que desenvolvemos na Next está no coração do renascimento da Apple hoje, e eu e Lorraine temos uma família linda. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio amargo, mas o paciente precisava. Às vezes a vida vai te acertar na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve seguindo foi que eu amava o que fazia. Você precisa encontrar o que ama, tanto para o trabalho quanto para as pessoas que ama. Seu trabalho vai ocupar uma grande parte da sua vida, e a única forma de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se acomode. Como em tudo no coração, você vai saber quando encontrar. E como qualquer grande relacionamento só melhora com o tempo, então continue procurando. Não se acomode. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você estará certo. Isso me marcou e, nos últimos 33 anos, eu me olho no espelho toda manhã e pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer hoje? E se a resposta for não por muitos dias seguidos, eu sei que preciso mudar algo. Lembrar que vou morrer logo é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, tudo isso desaparece diante da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor forma que conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. Ninguém quer morrer. Até quem quer ir para o céu não quer morrer para chegar lá. E, no entanto, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E é como deve ser, porque a morte é provavelmente a melhor invenção da vida, é o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o novo. Hoje o novo é você, mas um dia não muito distante você gradualmente se tornará o velho e será varrido. Desculpe ser tão dramático, mas é a verdade. Seu tempo é limitado, então não o perca vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso a dogmas. Viver com os resultados do pensamento alheio. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua própria voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e intuição. Eles já sabem de alguma forma o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Permaneça faminto, permaneça tolo.